Fala, nobre causídico! Aqui é o professor Egídio e hoje nós falaremos sobre juros capitalizados. O que é esse juros capitalizados? O juros sobre juros, famoso juros sobre juros, ok? Mas antes de nós adentrarmos no nosso tema, eu quero que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e ative as notificações, ok? Espero você depois da vinheta. Então, o que seria juros capitalizados ou juros sobre juros? Eu vejo muito advogado falando que é ilegal e tal, mas na verdade poucos sabem o que seria o famoso juros capitalizados. E realmente ele é um pouquinho complexo de nós entendermos, porque não faz parte, né, da nossa atividade, né? Isso faz parte da matemática financeira, mas não faz parte da advocacia. Porém, nós conhecemos alguns conceitos, mas eu quero deixar muito claro a respeito do que seriam juros capitalizados, pelo menos para nós termos uma noção e sabermos realmente o que é essa famosa capitalização de juros. Então, vamos analisar não pela ótica do consumidor, mas sim pela ótica do fornecedor de crédito. Talvez assim seja mais fácil de nós analisarmos essa questão dos juros capitalizados. Quando você empresta um dinheiro ou você deixa um dinheiro emprestado, seja qual for a questão, você vai ter um valor que você vai receber por entregar esse dinheiro. Esse valor, que é uma remuneração, é chamado os juros, né? Que são conhecidos como juros remuneratórios, que são os juros que remunera o capital emprestado. Perfeito? Aí tá tudo ok. Então, quando você empresta, vamos dizer o seguinte, 10 mil reais a juros de 1%, você quer receber o seguinte, no primeiro mês você quer receber os 10 mil mais aquele 1%, então seria 10.100 reais. No próximo mês você quer receber ainda o 1%, só que você não quer que o 1% seja somente sobre aqueles 10 mil reais, né, que seria o capital emprestado. Você quer sobre os 10 mil mais aquele juro de 1%, mais sobre os 10.100 reais, que é os juros de 1% daquele mês anterior. E assim sucessivamente. Por isso que é juros sobre juros, juros capitalizados. Então, quando o fornecedor empresta o dinheiro para o consumidor, ele cobra sobre esses juros. Só que aí nós temos algumas dificuldades, porque aí entramos nos sistemas de amortização do capital. Porque todo valor emprestado, você paga os juros e paga, consequentemente, parte do capital. Então, tem algumas formas de amortização que eles cobram sobre aquele juros, outros não cobram, outros cobram parcial. Então aí vem a grande discussão, principalmente a discussão se tabela price, se o sistema price, sistema francês, ele cobra juros capitalizados ou não. Então, quer dizer, tem uma grande discussão a respeito disso. Mas o tema de hoje não é sobre a questão da capitalização ou não da tabela price. Até mesmo porque o STJ já sacramentou essa questão. Então, a partir de 2000, né, nós tivemos uma medida provisória, 2170, que estabeleceu o seguinte: todos os contratos que tiver constando os juros capitalizados no contrato, se torna legal a sua cobrança. Por óbvio que desde 2000 até hoje, né, as instituições financeiras e a parte jurídica dessas instituições financeiras adaptaram os seus contratos para que não houvesse qualquer possibilidade dos advogados consumeristas adentrarem com qualquer ação revisional discutindo esses juros. Então, de lá para cá, praticamente se esvaiu esse tipo de ação, a discussão a respeito da capitalização de juros. E as decisões reiteradas, inclusive, nós temos até uma súmula com relação a esse tema, diz o seguinte, que tudo aquilo que foi pactuado entre as partes, e se tiver
constando juros capitalizados nos contratos cuja periodicidade é inferior a 1 ano, ele é totalmente legal. Aí você deve perguntar o seguinte, mas como que deve constar esta questão dos juros capitalizados? Essa foi uma questão muito debatida e o STJ acabou sacramentando com a seguinte decisão: se a taxa mensal de juros for diversa da taxa anual de juros quando multiplicada por 12, está constando expressamente que está sendo cobrado juros capitalizados. Essa era uma tese inicialmente utilizada pelos consumidores. Se está constando aqui a diferença da taxa mensal para a taxa anual de juros, então está caracterizado juros capitalizados e sendo assim, já não pode mais ser cobrado, então está totalmente irregular esse contrato e deve haver a readequação desse contrato e a revisão das parcelas. Porém, esse mesmo fundamento que era utilizado pelos advogados consumeiristas foi utilizado agora para se opor àquela mesma tese, dizendo o seguinte: óbvio, se está constando a taxa mensal de juro multiplicada por 12 e ela for diferente, então está constando expressamente no contrato a cobrança de juros capitalizados. Então o consumidor ele não pode negar ignorância a respeito daquilo que foi contratado. Então a questão dos juros hoje está liquidada. Não podemos mais falar em ilegalidade com relação à capitalização de juros, a não ser que ela não esteja expressa. Então você deve me perguntar o seguinte: mas professor, nós temos a lei da usura, nós temos vários artigos que falam que é ilegal a cobrança de juros capitalizados, mesmo que esteja expresso. A lei de usura fala isso no seu artigo 4º, salvo engano, 4º ou 5º, ele fala mais ou menos isso, que é ilegal essa cobrança mesmo que esteja constando no contrato. Inclusive, na Constituição Federal de 1988, constava lá no seu artigo, salvo engano, 192, proibido a cobrança de juros sobre juros. Porém, o STJ definiu o seguinte, que essa cobrança de juros sobre juros só é ilegal quando parte de um particular. Mas quando parte de uma instituição financeira, essa lei ela não engloba esse tipo de empresa. Então, quer dizer, os bancos podem cobrar o famoso juros sobre juros e não existe qualquer irregularidade ou ilegalidade quanto a este fato. Só é proibido para particulares. Então, enter partes que não sejam um agente financeiro. Sendo agente financeiro, é totalmente legal essa cobrança. E aí você deve também estar questionando o seguinte: mas professor, e essas empresas que saem agora nos jornais, nós podemos ver agora nas mídias sociais, que prometem redução de 70%, 60%, 50%, das parcelas do contrato em razão de estar constando nesses instrumentos negociais, juros abusivos, juros capitalizados. Na verdade, por trás dessas empresas existem advogados que vendem essa tese já ultrapassada, uma tese que já foi por demais superada no STJ para enganar os consumidores, buscando uma ação revisional, na verdade tentando lá na frente uma futura negociação. Então, hoje, muito se fala em juros capitalizados, porém sentenças procedentes em relação a juros capitalizados não temos praticamente nada, porque simplesmente os bancos evoluíram na medida que houver as primeiras decisões. Então, quer dizer, quando começaram a ter aquelas primeiras decisões favoráveis às instituições financeiras, os contratos foram se modificando e se adaptando às novas decisões do STJ. Então, é muito difícil um advogado que consiga
a ter como procedência uma sentença que discuta a questão dos juros capitalizados. Mas aí você deve estar perguntando o seguinte: professor, e com relação ao sistema financeiro de habitação? Realmente essa é uma questão um pouco mais delicada. O STJ tem falado que nos casos, dos valores em atraso, os juros de mora cobrados sobre esses valores, eles devem ser calculados numa conta em apartado. Mas esse é um tema mais complexo, onde nós podemos falar em uma outra oportunidade. Mas concluindo a aula de hoje, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, que não existe como possibilidade de você reduzir qualquer parcela com fundamento na capitalização de juros. Existem outras formas de você reduzir a parcela. Existem outras formas de nós trazermos um benefício para o consumidor? Claro, existem outras formas, O próprio Código Civil nos oportuniza isso. Se nós analisarmos o artigo 478, 479 e 480 do Código Civil, nós vamos ver a questão da teoria da imprevisão. E isso é espetacular, porque com fundamento na teoria da imprevisão, você pode readequar o contrato. E nesse caso, você pode até pedir a redução dos juros ou tentar até de uma outra forma mudar a amortização dos juros. Então, quer dizer, você consegue trazer um benefício para o seu cliente através da teoria da imprevisão. Mas para isso necessita ter um fato superveniente conforme esses 3 artigos exigem. E o que seria um fato superveniente? Algo que uma das partes não esperava quando celebrou inicialmente o contrato. Então, essa é uma questão fática que tem que ser devidamente demonstrado para ter uma sentença procedente. E a outra forma que nós temos agora recentemente é através da lei do superendividamento, a lei 14.181, principalmente nos seus artigos 54D, o seu artigo 104A, parágrafo 4º, inciso 1º, e o seu artigo 104B, parágrafo 4º, onde oportuniza a redução, inclusive, dos juros para facilitar o pagamento e retirar as pessoas do superendividamento. Mas esse é um outro tema que nós poderemos falar em outra oportunidade, ok? Então fica a dica desta aula de hoje, que dificilmente você vai conseguir uma sentença procedente em relação ao fundamento de juros capitalizados ou juros sobre juros, porque a decisão do STJ tem sido pacífica no sentido que a maioria dos contratos hoje analisados, eles se enquadram nas exigências que são estabelecidas pelo próprio STJ e eles oportunizam a cobrança de juros capitalizados. E desde que eles estejam pactuados, a sua cobrança é totalmente legal.